Vem, Senhor Jesus, estar aqui conosco. Vem, Senhor, abençoar. Vem abençoar, Jesus, essa live, Pai. Nós estamos na Tua presença, Deus. Oh, Deus amado. Vem, Senhor. Nós queremos, Senhor, a revelação do Senhor. Nós queremos a Tua presença. Aleluia. Glorioso Deus. Aleluia. Queremos a Tua presença, Pai. Aleluia. Queremos a Tua presença. Tu és precioso. Tu és o amado da nossa alma. Precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Glorioso Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez na presença do Senhor. Glória a Jesus. O Senhor é bom demais. Tem um CD da Ludmila Ferber que chama Deus é bom demais. E eu gosto muito de ficar ouvindo ele. Deus é bom demais. Aleluia. Rendei graças ao Senhor porque ele é bom, porque ele é bom. Glória a Deus. E é sempre tão precioso, né, irmãos, estarmos reunidos nesse momento diante da presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos que já estão aqui, a todos que vão chegar depois, a todos que vão ouvir hoje e aqueles que vão ouvir em outro momento. Que eles possam receber da mesma ministração, da mesma unção, do mesmo poder que o Senhor vai derramar aqui hoje. Glória a Deus. Existe algo muito especial acontecendo nessa atmosfera, nesse momento que nós separamos, esse tempo para buscar a face do Senhor, o nosso Deus e Pai. Aleluia. Deixa eu arrumar aqui, gente. Glória a Deus. Existe algo muito especial e precioso que verdadeiramente acontece, está acontecendo nessa hora, porque nós entendemos, né? Nós já aprendemos, nós sabemos, nós cremos, nós temos plena convicção disso. Ninguém faz a gente arredar o pé desse pensamento, dessa certeza de que nós estamos no lugar certo, fazendo o que é certo, na hora certa, estamos na presença de Deus, fazendo aquilo que está conectado com o coração de Deus. E Jesus deixou uma promessa para nós, e é porque cremos nessa promessa que nós nos reunimos para orar. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. O Senhor declarou isso lá em Mateus 18, 20. Glória a Deus, aleluia. Então, mesmo que cada um de nós esteja agora, né, em um ambiente físico diferente, em casas diferentes, em quartos diferentes, em salas diferentes, em cidades ou até países diferentes, espiritualmente, nós não estamos separados, nós estamos unidos diante de Deus, aleluia. E é como se nós estivéssemos assim de mãos dadas diante do Senhor, como um só povo reunido na presença dele, uma só família, buscando a presença dele assim juntinhos, glória a Deus. E quando o povo de Deus se reúne com esse propósito, algo acontece. E quando é algo de Deus, nós não temos como medir se é pequeno ou se é grande. É algo tremendo e poderoso, porque Deus é um Deus tremendo e poderoso. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor se manifesta. Ele fala. Ele consola, ele fortalece, ele alinha o coração que está desalinhado, ele nos conecta, se estiver desconectado, né, com a vontade dele, pelo mover do Espírito Santo. E com certeza isso é poderoso, porque isso é obra que homem não faz. Ninguém pode fazer, só o Senhor pode fazer. Glória a Deus. E ele veio aqui. Nós estamos aqui na presença dele, ele está aqui para fazer em nós e através de nós uma grande obra que glorifica a ele mesmo. Aleluia. Esse é o propósito da nossa vida. Vamos orar? Aleluia. Que entrada preciosa que o Senhor nos deu já com essa palavra, essa introdução, foi como se o Espírito Santo pegasse a nossa mão e
nos levantasse, né? Nos colocasse de pé diante do Senhor. Aleluia. Vamos orar nessa hora, entregando essa live, esse serviço a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, tu és precioso, tu és o amado da nossa alma. Senhor, nós nos achegamos diante de ti, nós começamos esse tempo de oração, nos derramando aos teus pés em gratidão, Senhor. Obrigada por mais esse dia de vida, obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez diante da tua presença. Oh, papai querido, tu és o nosso Pai amado. Tua presença, Senhor, é tudo que nós temos de precioso. Nós reconhecemos que dependemos de ti para tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, aqueles que nós cometemos, Senhor, conscientes, e aqueles que não tivemos consciência, cometemos sem perceber, ó Pai. Purifica o nosso coração, alinha o nosso espírito com o teu espírito. Nós declaramos que esse tempo pertence a ti, Senhor. Essa live pertence ao Senhor. Vem mover com o teu Santo Espírito. Toca nos corações. Espírito Santo de Deus, nós te desejamos, mais do que desejamos, nós pedimos, fica conosco, movimenta aqui neste lugar, movimenta no nosso coração, vem nos conduzir neste momento. O Senhor é quem nos ensina todas as coisas, quem nos lembra da palavra, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e também convence ao mundo. O Senhor prometeu que estaria conosco e nós cremos nessa promessa. Ela é a segurança, ela é o que nos apoia para estarmos aqui nesse momento. Que a tua presença seja manifesta agora, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de todos nós, Pai. Todos aqueles que participam dessa live, que todo peso, toda distração, toda opressão espiritual sejam afastados agora em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, ó Deus, para compreender o teu querer, a tua vontade através da tua palavra. Que o nosso coração se volte para ti, que o nosso coração volte a queimar e arder de fome e sede pela tua palavra. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Opera nessa live, no poder do Espírito Santo de Deus em nós, Pai, e através de nós. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti, nós precisamos do teu soprar, nós precisamos do agir do Espírito Santo. Aleluia. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar, Senhor, vem avivar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Não se esconda de Deus, se coloque na presença dele, deixa ele te tocar. Sim, Senhor. Toca, Senhor. Faz um exército se levantar sobre as feridas. Onde tiver, Senhor, um filho, uma filha sua, Senhor, que nessa hora deseja te esconder, lança luz sobre eles, ó Pai, que eles possam se expor diante da tua presença. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Aleluia.
neste lugar. Põe a mão no teu coração, na tua cabeça. Ministra sobre você nessa hora, sobre a sua vida. E peça ao Espírito Santo de Deus que Ele sopre. Aleluia, que Ele faça a obra dEle na sua vida. Oh! Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, haja cura, Senhor, haja restauração emocional nessa hora. Oh Deus, sobre o vale de ossos secos, faz um exército, Senhor, de fé, um exército, Senhor, que significa os decretos do Senhor, Pai. Vem restaurar e curar, vem, Senhor, sobre os nossos corações, sobre todas as nações. Sim, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Essa é a presença que nós ansiamos, que nós desejamos. Sim, Senhor, sobre todas as nações, sobre toda a terra. Estende a tua glória e ora vem, Senhor Jesus. Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, o desejado das nações, o amado da nossa alma. Aleluia, glória a Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus, nos nossos corações, Senhor. Vem fazer algo novo nessa noite. Oh, Deus, que nós possamos verdadeiramente glorificar o Senhor com a nossa vida. Aleluia. E hoje, né, eu entendi isso e eu sempre peço ao Senhor, me capacita a transmitir a mensagem que o Senhor tem para que o teu povo compreenda. A parte, né, daqui é falar. Agora, vocês absorverem e compreender é o Espírito Santo de Deus, né? Que ele venha trazer revelação, que ele abra os teus olhos para que você compreenda a profundidade dessa palavra e que ele te capacite a viver. Aleluia. Existe algo muito forte, né? Que Deus sempre, através do Espírito Santo de Deus, da palavra, ele vem aqui para nos lembrar. Existe uma diferença entre nós conhecermos a Escritura e ver Cristo revelado na Escritura. É nisso que o Senhor tem tocado, nessa parte, nessa tecla, digamos assim, o Senhor tem falado conosco através da palavra, né? É muito diferente conhecer as Escrituras, a letra, e ver Jesus revelado na Escritura. O que nós estamos buscando é ver Jesus revelado na Escritura. E é essa diferença, né? Ela muda completamente a nossa vida espiritual. Esse entendimento reflete na nossa vida espiritual. Porque há momentos, principalmente agora, nos tempos que nós estamos vivendo, é muito movimento, gente. Muito barulho. E esse movimento, ele pode significar também, esse movimento, esse barulho, muito sofrimento, muito trabalho, muita distração, muita coisa envolvida. São diversas coisas. Então, é muito normal que muitos corações fiquem confusos nessa hora, mesmo que conheçam a palavra. E a gente tem visto isso. Então, essa é uma palavra para quando o coração fica confuso, mesmo quando você conhece a palavra. Nós vamos ver que isso também aconteceu na Bíblia. E foi logo depois da ressurreição. E quando fala de ressurreição, para mim, ressurreição e libertação caminha assim de mãozinhas dadas. É tremendo demais. E nós estamos aí entrando na época da Páscoa.
Glória a Deus. Então, depois da ressurreição, Jesus encontra 2 discípulos caminhando para um lugar que nós amamos ouvir quando o pastor prega essa passagem. Para Emaús, os discípulos no caminho de Emaús. E ele perguntou para eles, né? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, sobre o que vocês estão conversando, eles pararam com o rosto entristecido. Tá lá em Lucas 24, tá? Essa passagem. Depois você pode ler, eu vou aqui acelerando, porque é uma passagem bem conhecida nossa, mas depois você pode aí, você tá com, né? Isso aqui vai provocar fome e sede, e você vai lá ler. Eu estava lendo hoje, é muito tremendo esse diálogo, gente. Eu me lembrei de uma cena no The Chosen, que é tão lindo na revelação desse momento, quando as pessoas começam a saber que Jesus ressuscitou, e naquele momento que os discípulos, né, que teve essa passagem aqui, que eles ilustraram, foi muito emocionante, foi muito lindo. Eu fiquei com vontade de sair correndo do sofá também, e correr junto com aquele discípulo que correu para poder voltar para Jerusalém. Então, a Bíblia, né, lá em Lucas 24, tá, essa passagem. E a Bíblia descreve, né, a palavra que descreve claramente o estado deles. Eles estavam entristecidos, é o que está escrito. Não eram pessoas distantes de Deus. Eles não eram pessoas sem fé, eles eram discípulos, mas naquele momento eles estavam emocionalmente abatidos e espiritualmente confusos. O que aconteceu foi forte demais, Jesus havia sido crucificado. Mas eles ouviram, viu? Nesse decorrer do tempo, eles ouviram falar que Jesus ressuscitou, mas entristecidos, abatidos, emocionalmente abatidos e confusos, eles não deram crédito àquilo. Logo depois, eles dizem algo que revela o que estava acontecendo dentro deles. Porque a motivação do coração deles, a esperança deles, olha só o que eles falaram em Lucas 24, 21. E nós esperávamos que era ele quem iria trazer redenção a Israel. Então, essa frase, né, que eles falam, nós esperávamos, mostra algo muito profundo. Eles tinham esperança, mas agora eles estavam frustrados. Às vezes a gente tem esperança, mas às vezes a gente fica frustrado. Então, na mente deles, parecia que a esperança tinha morrido junto com Jesus. Talvez hoje algumas pessoas aqui estejam caminhando exatamente assim. Amam a Deus, conhecem a palavra, mas o coração ficou cansado no meio da caminhada. Isso pode acontecer. Situações que nós não entendemos, orações que ainda não tiveram resposta por longo tempo. Momentos em que parece que Deus está em silêncio, mas o Senhor também se aproxima de nós nesses caminhos, nesses momentos, assim como se aproximou deles. Por isso, antes da gente continuar, nós vamos fazer algo juntos agora. Coloque a sua mão sobre o seu coração nessa hora e diga junto comigo assim: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai. Assim como o Senhor se aproximou daqueles discípulos no caminho de Emaús, aproxima-te também de mim nessa hora. Se existe algum coração cansado nessa hora, nessa live, renova. Todo coração cansado seja renovado agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar visitando agora aqueles que estão caminhando com dúvidas. Se você é aquele que está caminhando com dúvidas, se você tem muitas questões que você quer saber, traz luz, Senhor, através da tua palavra. Eu sempre orei assim. Quando eu não entendi alguma coisa, através da palavra, traz luz para o meu entendimento, para que eu veja, que a tua presença alcance o meu coração. E que a tua presença alcance cada pessoa nessa live, nesse momento, em nome de Jesus. Porque assim como Jesus, ele se aproximou daqueles discípulos que estavam
no caminho para Emaús, ele está aqui conosco também e ele se aproxima. Glória a Deus. O contexto histórico que estava nessa situação aqui, estava moldando, né, a expectativa, nós precisamos entender para lembrar o que estava acontecendo naquele tempo. Na época de Jesus, Israel estava dominado pelo Império Romano. O povo vivia sob, eles tinham que pagar impostos muito pesados, era opressão política, era um domínio militar estrangeiro, que não era nem o de dentro, né, deles mesmo de Israel, mas era estrangeiro, costumes, tudo diferente. E por causa disso, muitos judeus esperavam que o Messias fosse um libertador nacional, né? Um herói nacional, semelhante ao rei Davi. Eles imaginavam que o Messias que eles estavam esperando iria derrotar assim, Roma, né? Ia acabar com aquele governo, aquele império, ia restaurar o trono de Israel, ia governar politicamente a nação. E essa expectativa era tão forte que até os próprios discípulos, eles também pensavam assim. Eram discípulos. Mesmo depois da ressurreição, eles perguntaram a Jesus: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então, quando nós dizemos que o coração deles estava cheio de esperança, expectativa política e nacional, significa que eles acreditavam que o Messias viria para libertar Israel como nação. Mas o plano de Deus era muito maior do que isso. Jesus não veio primeiro para libertar apenas uma nação. Ele veio para trazer redenção para todas as nações. Não é isso que nós vimos até agora? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o contexto profético que muitos não entenderam, existe algo muito importante, né? Nas profecias do Antigo Testamento. Eles falavam, né, elas falam, né, as profecias do Antigo Testamento já falavam e falam até hoje do Messias em duas dimensões. Primeiro, fala de um Messias glorioso, que está lá em Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estava sobre os seus ombros. Isso é o que diz. E também lá em Lucas 1,32, o Senhor lhe dará o trono de seu pai, Davi. Então, esses profetas apontavam para um Messias que governaria, mas também existia profecias que falavam de um Messias sofredor. Lá em Isaías 53:3, também Isaías, né, diz ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Olha isso. E também Isaías 53:5 fala, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Então isso fala de um Messias que sofredor, gente, sofreu muito, envolveu muito sofrimento toda a humanidade, né? Então o problema é que muitos não conseguiam entender, né, conciliar as duas linhas proféticas. Eles esperavam o Messias glorioso, o Rei da Glória, mas não compreenderam e não aceitavam o Messias sofredor. Porque a cruz se tornou loucura, né, gente? Lembra que nós vimos isso daí, né? E vimos o porquê da cruz ser loucura, né? Ser tão pesado, tão difícil para eles entenderem. Ela foi, assim, muito difícil para eles aceitarem. Quando Jesus foi crucificado, aquilo pareceu que estava contradizendo tudo que os discípulos acreditavam sobre o Messias. Eles tinham caminhado com Jesus, tinham visto os milagres, ouvido as promessas sobre o reino de Deus, e por isso, quando a cruz aconteceu, parecia que algo não estava se encaixando. Isso era o que estava na cabeça deles. Era como se eles pensassem: Messias, Salvador, cruz, sofrimento, a conta não está fechando. Isso era o que estava na cabeça deles.
Então, como que a gente consegue conciliar essas coisas? Além disso, né, havia também uma ideia muito forte dentro da cultura judaica daquele tempo, que está escrito em Deuteronômio 21, 23, que é onde nós vimos também que o inferno ficou confundido, né? Porque está escrito, porque aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, quando Jesus foi para a cruz, isso foi muito difícil para eles compreenderem. Mas o que eles ainda não conseguiam ver é que no plano de Deus a cruz nunca foi derrota. A cruz era o cumprimento do propósito eterno de Deus. Como Paulo veio a escrever depois, né? Em Colossenses 2,15, ele teve essa compreensão e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então a cruz foi a vitória, foi o triunfo. Oh, glória a Deus, aleluia! Então, aquilo que parecia derrota aos olhos humanos era, na verdade, o momento da vitória de Deus. Aleluia! E é tão interessante quando a gente vê Jesus, né? A maneira que Jesus responde à confusão que estava na cabeça daqueles discípulos. Jesus não começou ali mostrando as feridas. Olha as minhas dores, olha as minhas feridas. Não. Ele começa explicando as escrituras. E ali em Lucas 24, 27 diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele. Olha Jesus, né? Falando dele, tudo o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Aí, né? Eu não sei você, mas eu fiquei assim, orando, né? Falando, Senhor, qual que foi? O que foi que o Senhor disse para eles? Quais os textos, né? Porque o Senhor foi se revelando, então é só a gente estudar. O que Jesus, né? Os textos que estava revelando Jesus. Jesus pregou esta palavra. E numa outra ministração eu vou falar disso, porque eu fui estudar. E aí já veio outras coisas, né? O rio começou a fluir, o manancial. Glória a Deus. Então Jesus foi falando, né, tudo, explicando para eles o que constava a respeito dele mesmo em toda a Escritura. E mais tarde, né, ali, isso foi no 27, no versículo 27. No versículo 45, aí está escrito aqui a coisa que, ai meu Deus, isso aqui me faz aleluiar. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Uau! E depois que entenderam, eles disseram algo mais profundo ainda, que eu amo. Porventura, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Aleluia, o meu coração pega fogo, incendeia. Quando Jesus foi revelado nas Escrituras, o coração deles voltou a arder. Então, talvez algumas pessoas aqui já tiveram esse coração ardendo pela presença de Deus e hoje está frio. Mas em algum momento, né, da caminhada viveu alguma situação que cansou. Alguma coisa veio com força para cima e tentou apagar essa chama. Então hoje nós vamos orar mais uma vez. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, assim como o Senhor abriu as Escrituras para aqueles discípulos, abre também o nosso entendimento. Que a tua palavra volte a queimar dentro de nós. Se o cansaço espiritual tentou apagar a chama da nossa fé, reacende agora pelo poder do teu Espírito. Que o nosso coração volte a arder pela tua presença. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia! Anos depois, o apóstolo Paulo escreveu algo muito importante para a igreja. Lá em Efésios 6:10.
Aqui nós já vamos começar a introduzir, gente, sobre a armadura de Deus. O Senhor tem falado comigo e hoje a minha filha mandou uma mensagem para mim e quando eu fui ver tinha um monte de figurinhas sobre a armadura de Deus. E ela não falou nada. E eu falei, Jesus está falando, está na hora de começar a falar. Nós vamos ver esse ano Jesus, né? Na armadura novamente. Então aqui há uma revelação, né, espiritual. Anos depois, o apóstolo Paulo ele escreveu algo muito importante para a igreja, que está em Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Perceba aqui algo tremendamente importante. Paulo não diz que para a igreja, não diz, né, para a igreja buscar força em si mesma. Não. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor. Por isso, nós declaramos agora diante de Deus: Senhor, nosso Deus, nós reconhecemos que a nossa força vem de ti. Sim, quando você lê esse texto, você tem que fazer essa oração. Pai, eu reconheço que a minha força vem do Senhor. Não confio apenas na minha capacidade, não. Não confiamos apenas na nossa própria capacidade. Nós nos fortalecemos no Senhor. Sustenta-nos em cada batalha espiritual, em nome de Jesus. É assim, a realidade, né? A batalha espiritual é uma realidade. Então, Paulo, ele continua dizendo em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então existe uma batalha espiritual real que está acontecendo. Por isso nós nos colocamos diante de Deus agora, nesse momento, mais uma vez, e pedimos, Senhor, nosso Deus e Pai, nós reconhecemos que a nossa luta não é apenas natural, mas nós não caminhamos sozinhos, nós nos colocamos debaixo da autoridade do Senhor. Nós queremos, né, estar revestidos da verdade, guardados pela justiça, firmados no evangelho da paz, levantando o escudo da fé. Fortalece o teu povo nesse tempo, em nome de Jesus. E o povo de Deus faz essa oração. Lá em Efésios 6:18, ainda, né, uma ordem: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Então, quando Jesus é revelado, o coração arde. Quando o coração arde, a gente fica firme, né? Fica forte na fé, a gente cresce na fé. E quando a fé cresce, se levanta, o povo de Deus também, né, se levanta, é impulsionado a orar. Então, agora nós vamos orar conectando essa palavra de Lucas 24 com Efésios 6, porque nós precisamos estar ligados, orando sempre em cima da palavra. Primeiro por nós mesmos, pela nossa família, nossos filhos, familiares, igreja, missionários e nações. Nós sempre oramos nessa ordem. Então, depois de tudo isso que a palavra nos mostra, nós percebemos, né, a importância, né, como é importante. Antes de os discípulos voltarem a caminhar com coragem, antes da fé deles se levantar novamente, Jesus primeiro abriu as Escrituras e ali revelou o plano de Deus. Quando o plano de Deus é revelado, quando a gente entende o plano de Deus, aí sim há um mover, né, de volta para o Senhor. Tem muita gente perdida, sem entender para que nasceu, para que está nesse mundo, está desconectada do propósito, tá confuso. Se, né, talvez muito sofrimento, muito trabalho, muito barulho, muitas situações circunstanciais estão assim distraindo e está perdendo o foco da motivação da sua existência.
Mas quando eles, né, Jesus abriu as escrituras e revelou o plano de Deus, e eles entenderam, o coração deles voltou a arder. E quando o coração arde, a fé se levanta. Por isso, agora nós vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Aleluia! Glorificando a Deus, maravilhoso Deus. O Senhor é tão lindo, que coisa linda. Meu Deus, é muito maravilhoso o que o Senhor fez. Vamos orar nessa hora? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar por nós, depois pela nossa família, pela igreja, pelos missionários, pelas nações, em nome de Jesus, e que essa palavra venha queimar nos corações, que os olhos se abram. Eu sei que no final dessa live o Senhor vai fazer algo maravilhoso em nós e através de nós, algo que glorifica a Ele com certeza. Glória a Deus. Vamos orar nessa hora. Abaixa sua cabeça, se ponha de joelhos, como você achar melhor. Aleluia. Papai amado, amado da nossa alma, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento com o coração aberto, queimando, e assim como aqueles discípulos estavam caminhando e ainda não conseguiam compreender completamente o que o Senhor estava fazendo, muitas vezes nós também passamos por momentos em que a nossa mente não consegue enxergar o plano do Senhor com clareza. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias difíceis, para as lutas, para as situações que parecem, Senhor, estar contradizendo aquilo que acreditamos, o nosso coração começa a ficar cansado. Mas hoje a Tua palavra nos lembra que quando Jesus é revelado, o coração volta a queimar. Por isso, Senhor, te pedimos agora, abre o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, o Teu querer, a Tua vontade. Revela Jesus novamente para nós dentro da Tua palavra. Que a Bíblia não seja apenas, Senhor, um livro de informação para nós, mas que seja a revelação viva do Teu Filho, Pai. Se existe, Senhor, pessoas aqui que chegaram cansadas espiritualmente, renova agora, Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles, Senhor, que chegaram aqui abatidos, fortalece agora, em nome de Jesus. Todos aqueles, Senhor, que estão aqui, que estavam perdendo o ânimo na caminhada, reacende a chama da fé dentro desses corações agora, em nome de Jesus. E assim como aconteceu no caminho de Emaús, que o nosso coração e o coração de todos aqui presentes, Senhor, volte a arder enquanto ouvimos a Tua palavra. Fortalece-nos no Senhor e no poder da Tua força. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor mais uma vez. Nós, Senhor, apresentamos diante do Senhor as nossas casas, cada lar aqui representado nessa live. O Senhor conhece as batalhas de cada família, as batalhas espirituais que muitas famílias estão enfrentando. O Senhor conhece as pressões, os medos, as preocupações que muitas vezes tentam entrar dentro dos lares. Mas hoje nós nos lembramos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais. Por isso colocamos nossas casas, nossa família diante do Teu altar. Visita agora, Pai, cada família aqui representada, que a Tua presença encha cada ambiente da nossa casa, que a paz de Jesus governe dentro dos lares, nos corações dos pais, dos filhos. Nós colocamos diante do Senhor os nossos filhos, sejam eles pequenos, sejam eles adolescentes, jovens e também, Senhor, aqueles que já cresceram, que já são adultos. O Senhor conhece cada coração, cada caminho que eles estão percorrendo. Guarda, Senhor, o coração dos nossos filhos para que não desviem de Ti. Guarda os nossos filhos, Pai. Protege suas mentes, ó Deus, desse mundo que é tão cheio de vozes, de ideias e influências, ó Deus, que na maioria das vezes não vem do Teu Santo Espírito. Livra eles, ó Deus, do caminho de destruição. Se algum filho aqui, Senhor, está distante da presença de Deus, nós pedimos, traz de volta.
Se algum, Senhor, filho aqui está confuso, abre os olhos espirituais. Se algum filho aqui, Senhor, está ferido, vem curar o coração. Levanta dentro das nossas casas altares de oração novamente. Que pais e mães se levantem espiritualmente para guardar suas famílias diante do altar do Senhor. Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, os nossos familiares, aqueles que caminham conosco na fé, ó Deus, os irmãos, Deus, e aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. O Senhor conhece cada nome, cada história e cada coração. Visita as nossas famílias, que a luz do Evangelho, Senhor, da Tua palavra, alcance aqueles que ainda não compreenderam da Tua graça. Que o Espírito Santo toque os corações que hoje ainda estão fechados, que cadeias espirituais sejam quebradas, que vendas, Senhor, que tapam seus olhos espirituais caiam agora, que vidas sejam despertadas para a verdade de Jesus. Nós declaramos que a salvação pertence ao Senhor, e a salvação, a nossa família é salva, a nossa parentela é salva. Oh, em nome de Jesus. Nós também levantamos um clamor pela tua igreja. Vivemos num tempo em que muitas vozes tentam confundir, distrair, enfraquecer o teu povo com tanta palavra de engano, mal interpretadas, ó Pai, tantas mentiras embutidas, ó Deus, camufladas dentro da palavra. Mas a tua palavra nos diz que é para nós nos fortalecermos no Senhor e no seu forte poder. Por isso pedimos, fortalece a tua igreja, fortalece os pastores, os líderes, os intercessores e todos aqueles que servem no reino do Senhor. Ah, Senhor, vem trazer renovo sobre aqueles que estão cansados, sustenta aqueles que estão em batalha espiritual, dá vitória, guarda as famílias, Senhor, que servem no ministério, levanta uma igreja firme na palavra, uma igreja que discerne os tempos, uma igreja que permanece em oração, que o teu Espírito Santo desperte novamente o fogo espiritual dentro do teu povo, dentro da tua igreja, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de ti os missionários que estão espalhados pelo mundo, Senhor, nas nações, homens e mulheres, que deixaram conforto, segurança e muitas vezes suas famílias, Senhor, para levar o evangelho a outros lugares. Fortalece os teus servos, sustenta cada missionário no campo, guarda suas vidas, suas casas, seus ministérios, abre portas para a pregação do evangelho, Senhor. Que o teu Espírito continue conduzindo a obra missionária entre os povos. Levanta novos missionários, levanta novos pregadores, levanta corações dispostos a obedecer o teu ídio, o teu chamado, que o evangelho continue, Senhor, avançando, crescendo, conquistando, sendo pregado, Pai, em nome de Jesus, e que venha o teu reino sobre as nações. Nós nos levantamos em clamor nessa hora pelas nações. Vivemos nesse tempo de tantos conflitos, divisões e tensões no mundo, mas nós sabemos que o Senhor continua soberano sobre toda a terra. Por isso nós oramos pelas nações, que o evangelho, Senhor, continue avançando, conquistando, salvando, que o teu reino continue alcançando povos, línguas e culturas, que líderes, Senhor, sejam tocados pela tua sabedoria, que povos sejam alcançados pela verdade do Senhor Jesus, que o teu reino se manifeste na terra. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, e aquilo que aconteceu tão profundo, tão forte na vida daqueles discípulos no caminho de Emaús, onde o Senhor Jesus explicou as Escrituras e depois o coração deles começou a arder novamente, possa vir, Senhor, sobre nós essa unção. Ó Deus, porque a Bíblia diz que algo poderoso aconteceu naquela hora. Está lá em Lucas 24:31. Ó Deus, diz que então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Que os olhos sejam abertos e reconheçam a ti. Que todos que se expuseram a essa palavra ministrada nessa live tenham os olhos abertos e reconheçam o Senhor nessa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, que coisa gloriosa, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, glória a Deus, maravilhoso Deus. Nós terminamos. Nós terminamos a live passada
Nós começamos, né, e terminamos ali recebendo uma instrução do Senhor que quando o mundo se torna muito radical, nós devemos nos santificar. Se o mundo fica dividido, nós como igreja nos ajoelhamos. Se o mundo grita guerra, nós como igreja vamos para a intercessão, porque a guerra não vai governar o nosso coração. O medo não vai governar também a nossa fé. O ódio também não vai governar a nossa intercessão. Aqui ninguém vai interceder com raiva, com ódio, direcionado a pessoas. Nunca. Nós carregamos o coração da missão. Isso. E enquanto houver fôlego em nós, nós vamos continuar revelando que Deus ama, porque a nossa missão é essa. Vocês já aprenderam isso? Qual é a nossa missão? Já aprenderam? Será que se eu perguntar agora qual é a nossa missão, você sabe responder? A missão é não provar que estamos certos. A missão é revelar que Deus ama. Essa é a missão. Não é provar que nós estamos certos, é provar que Deus ama. Então, os olhos deles foram abertos. Que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos nessa hora, em nome de Jesus. E até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Oh, aleluia. A presença do Senhor é real aqui. Glória a Deus. Aleluia. O meu coração arde. Queima na presença do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus.